Agora eu quero recapitular um pouco o que a gente já viu até aqui e falar algumas coisas para te incentivar a continuar estudando. A gente já passou por bastante coisa no HTML, já vimos uma parte do CSS. Desde o começo já foi o que é o HTML, o ambiente de desenvolvimento, as tags de texto, os atributos, listas e tabelas, formulários, o próprio Bootstrap para deixar o HTML mais bonitinho. Se você chegou até aqui, você já merece um parabéns, porque é um momento que muita gente desiste quando começa a ficar complexo, quando começa a introduzir, por exemplo, o CSS, e aí a pessoa já começa a pensar que não vai conseguir aprender. Mas se você ainda não praticou e está sentindo isso, volta e pratica. Se você já colocou em prática, modificou as coisas que a gente fez aqui, usa esse novo projeto que a gente vai fazer nesse vídeo para fazer coisas diferentes. Usa a criatividade para modificar as coisas e lê a documentação do Bootstrap para você ver o que que dá para fazer lá dentro, você vai ver que não é tão complexo como parece. Eu tenho certeza que você não vai desistir se você praticar, porque as coisas vão começar a ficar cada vez mais fáceis. E esse projeto vai ser dividido em dois vídeos. O primeiro vai ser só a parte do cabeçalho, para a gente não ter sobrecarga de informações. Então, eu vou ajustar aqui a tela para a gente começar. Esse aqui é o início do projeto. Ele vai ser constituído inicialmente de um cabeçalho. E a gente vai entender como a gente vai organizar esses blocos de conteúdo, de imagem, de link e fazer os espaçamentos corretos. E a gente vai usar o Figma para ajudar. O Figma ele tem um modo de desenvolvedor que é recente, eu acho que é de 2023 que eles lançaram. E esse modo você ativa clicando aqui nesse botão. O link que eu vou deixar na descrição já vai ser dentro do modo dev, então ele já vai até aqui dentro da URL com o modo dev, mas se não vier, ou se você clicar aqui sem querer, você pode só voltar. E como eu tenho a minha conta de professor, que eles chamam de educator, todo mundo vai conseguir acessar isso aqui, só não vai conseguir editar. Para editar, você tem que clicar aqui nessa setinha e duplicar para sua própria conta. E aí você vai colocar dentro dos rascunhos e vai conseguir fazer as alterações fora do modo de desenvolvimento que você quiser. Então, se você quiser usar outras cores ou mudar a logo aqui para uma coisa que tenha no seu computador. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar as imagens também no GitHub do projeto, então você vai poder baixar lá do GitHub a imagem e montar o seu HTML aqui comigo. Quando você clicar em algum objeto aqui dentro, o modo de desenvolvedor vai te falar informações aqui do CSS, como você deveria fazer para que ele fique desse jeito. Não é 100% seguro seguir por esse caminho de só copiar o que está aqui. Primeiro que você não vai aprender nada. Segundo que ele não vai ter as configurações exatas que você precisa. Ele se aproxima da realidade, mas você tem que usar só como uma referência, não como uma cópia. Por exemplo, ele coloca aqui o width 1440, deve estar bem pequeno na tela aí, mas depois eu aumento na edição. E não, a gente não vai definir um tamanho fixo, a gente vai deixar ele ocupar a tela toda, não precisa definir isso aqui. Então, eu já deixei um projeto de referência para a gente fazendo junto, e eu vou começar um do zero agora, e eu vou organizar aqui na tela. E a gente vai ficar indo e voltando aqui nesse Figma para poder ver as coisas acontecendo. Então, eu já criei aqui uma pasta chamada Projeto Header. Eu já deixei aqui dentro uma pasta chamada IMG e dentro dela eu tenho a logo do Instagram e a logo da Orbit. E a gente vai usar esses dois arquivos aqui para usar as imagens no nosso cabeçalho. Eu também criei um arquivo index.html vazio dentro aqui do projeto e eu tenho esse outro aqui que eu vou jogar na minha outra tela para a gente ter uma referência. Eu ter uma referência, você não vai ver. Tem um jeito de fazer isso aqui. Eu vou fazer e já volto. Beleza, agora eu já tô com a outra tela aqui para eu conseguir ter uma referência. A gente vai começar aqui o projeto HTML colocando HTML e usando o Emmet para completar pra gente. Dentro de HTML eu vou colocar um body. Em cima do body eu vou colocar o head, então você coloca o head antes do body, não como eu fiz. E aí eu já vou copiar aqui aquele link que instala o Bootstrap pra gente. Se você não tiver isso aqui, dá para abrir na documentação ou aqui no projeto anterior, a gente tem esse link aqui. É o mesmo link por enquanto, né? A versão agora não alterou, mas se isso aqui já tiver passado muitos meses, eu tô em janeiro de 2024 agora, vai lá na documentação e pega um link novo, porque provavelmente já saiu uma versão nova com atualizações e você vai ter mais recursos para fazer as coisas. Então, instalando isso aqui e clicando aqui no Go Live, que eu já deixei aberto no meu Chrome, eu já tenho aqui a página em branco, sem nada. Eu vou fazer aquele esquema, de colocar aqui do lado, não tem problema, e vou diminuir a visualização aqui e aumentar o código pra gente. Aqui no body, a gente vai começar olhando pro Figma e vendo. Vixe, ficou horrível. Vai dar não. Bom, aqui no Figma, a gente vai começar olhando aqui para a esquerda nas camadas. Essas camadas, eu já deixei o nome delas bonitinho, então isso aqui seria o que a gente colocaria lá dentro do HTML como body, porque ele é toda a parte do fundo. E para ele ficar com essa cor de fundo aqui, que é esse background com essa cor, eu vou ter que usar CSS manualmente. E aí, a gente não fez isso até agora, mas a gente vai fazer agora porque
vai ser muito difícil de modificar o Bootstrap para incluir as nossas cores. Então vai ser muito mais fácil colocar o código aqui. Então dentro da head você vai abrir uma tag style. Dentro de style você vai digitar body, vai colocar chaves e aí ele já vai abrir e fechar. Dá um enter, background color, e aí eu vou copiar aqui do Figma, clicando no body, né, na parte do body. Eu posso copiar isso aqui até a hashtag e eu vou colocar aqui. A hashtag é importante, é o que define que os próximos caracteres serão usados para uma cor. Salvando esse cara, eu já vou ter aqui atualizado. Eu tive que dar um F5 manualmente, tá? Mas o servidor normalmente vai atualizar sozinho para você. Ele já vai estar aqui com o nosso fundo. Essa é a primeira parte e do body a gente não precisa fazer mais nada. Você vê que ele tem aqui o width e height, só que eu não vou definir o tamanho dele porque ele vai ocupar o espaço inteiro da tela da pessoa que estiver usando. A próxima seção ou div que a gente tem aqui, tag HTML, é o que eu chamei de header. E no HTML a gente tem a tag chamada header, porque ela é para ser semântica mesmo, para que os buscadores entendam que aqui está o cabeçalho da página. Então, não confunde head com header, e o header é onde a gente vai colocar todo o nosso menu. Então você vê que quando eu clico nele, ele já colocou aqui para mim algumas coisas na tela. Primeiro que o espaçamento lateral é de 48 pixels, dos dois lados. Em cima e embaixo é 24 pixels. O tamanho não muda aqui, então vai ficar difícil de ver mesmo, mas eu posso dar um zoom depois. Aqui no meio ele tem um espaçamento que está como automático, e a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. E o tamanho dela não importa, porque quando a gente colocar alguma coisa dentro, vai preencher e aumentar. E também tem o fundo. O fundo é uma cor diferente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse fundo aqui, porque, de novo, a cor não existe no Bootstrap, então eu vou ter que fazer manualmente. Aqui dentro de header, eu vou colocar um texto qualquer, só para ver ele aparecendo, senão ele não vai aparecer na nossa tela. E ele tá aqui, ó. Só que como o texto tá na cor cinza escuro, dá para ver, mas a gente vai ter que colocar as cores ainda, né? Aqui dentro de style, eu vou colocar header e vou colocar background color com a cor que eu copiei lá. Você percebe que quando eu quero mudar o CSS, a aparência de alguma coisa no meu HTML, dentro da tag do style, eu só preciso falar qual que é o nome da tag que eu quero atingir, então eu falei body, e abrir e fechar chaves. Quando eu fizer isso, tudo que tiver aqui dentro das instruções CSS vão ser aplicados a esse elemento ou essa tag de HTML. O body é uma delas, então eu coloquei aqui. O header é a outra. Coloquei aqui embaixo também. Cuidado que você precisa colocar ponto e vírgula no final da sua instrução aqui para mudar o estilo daquele elemento, sempre que você tiver mais de uma linha. Se você tiver uma só, não precisa. Mas não faça isso. Sempre coloca. É melhor para ter já o costume de colocar o ponto e vírgula sempre. Bom, seguindo, a gente já tem aqui o texto com o fundo do jeito que a gente quer. Agora eu posso seguir com as próximas configurações. Eu já vou usar a imagem aqui dentro ao invés do texto, porque ela é bem grande, a gente já vai colocar o tamanho dela. Então, clicando nela aqui, eu vou ver que o tamanho dela é de 200 pixels. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou tirar o texto e vou colocar uma IMG. O SRC dela, que é o caminho onde ela está, eu vou olhar aqui para minha pasta. Como eu estou dentro dessa pasta 06 Projeto Header e a pasta IMG está dentro dessa outra pasta aqui, eu posso só começar digitando IMG, colocar uma barra, e aqui o próprio VS Code já me falou o que tem. Então eu vou clicar em logoorbit.png, e esse out é o texto alternativo. Ou seja, leitores de tela para pessoas com deficiência vão ler esse texto para ela dessa imagem, para a pessoa entender o que é. Então eu vou colocar aqui, logo Orbit. Então o leitor de texto vai falar que isso aqui é uma logo do Orbit, a pessoa vai entender. Para isso que serve esse texto alternativo, ele é muito importante para SEO, para otimização de resultados para buscadores. E quando você coloca isso aqui, você também está ajudando as pessoas a entenderem o que está se passando no seu site. Bom, a imagem está aqui, ela está bem grande, então eu vou colocar nela uma width, que é uma propriedade HTML 200, como está no nosso Figma. Já diminuiu, deu uma melhorada. E agora eu preciso desses espaçamentos aqui, né? Então eu preciso de 24 para cima e 48 para os lados. Dentro do header eu vou começar uma classe HTML, né? O nosso Bootstrap vai existir aqui, como eu instalei ele, eu posso usar as classes do Bootstrap. E aí a gente vai colocar aqui P para padding, que é o espaçamento interno da div, ou do header nesse caso. E aí eu vou colocar uma abreviação para que tenha tanto na esquerda quanto na direita o mesmo espaçamento. E a gente chama de X, porque a gente tem o eixo Y em cima e o eixo X embaixo, que seria o que a gente chama de horizontal e vertical, né? Então, o eixo horizontal vai ter nos dois lados o espaçamento vezes 5. E aí, vezes 5 é porque o Bootstrap define para a gente que esse espaçamento 5 é exatamente 48. Então, se eu vier aqui no inspecionar, clicar no meu header, que é onde eu estou aplicando essa classe, e vier aqui na aba Computed,
você vai ver quanto que ele colocou em pixels. Então ele colocou 48 pixels para um lado, 48 pixels para o outro, que é exatamente o que a gente quer. E na linguagem do próprio Bootstrap, ele chamou isso aqui de 3, que seria 3 vezes o 1 rem, que normalmente é 16. Isso, 16 pixels é 1 rem, ele botou 3 vezes, mas ele aqui é 5, então assim, o Bootstrap, ele é bem... Quando você tenta entender o que o Bootstrap está fazendo, é bem chato, não é legal, mas ele facilita a nossa vida agora. Depois você provavelmente não vai querer mais usar o Bootstrap, porque isso aqui, você botou px5, ele virou 48, mas na verdade é 3 rem, que é 16. É meio estranho, meio bagunçado. E agora eu preciso colocar um espaçamento superior e inferior, de 24 pixels. Para isso, eu vou colocar aqui o PY, que seria o eixo vertical, e vou colocar 4. O 4 dele é 24. Então tá aqui o header no computed, 24 pixels para cima, 24 pixels para baixo. Beleza, já temos um espaçamento aqui bem melhor e temos a div ocupando a tela toda. Agora eu preciso colocar o menu. Eu ainda não vou me preocupar com esse espaçamento aqui, porque eu quero que você veja o que vai acontecer quando eu começar a colocar o conteúdo e começar a mexer no alinhamento, naquela parte do flex que a gente já viu nas aulas anteriores. Então aqui dentro de header, eu tenho a logo e tenho uma coisa que eu chamei de nave. E eu posso usar a tag nave, que é a tag para representar a navegação. Então aqui dentro de header, embaixo do img, eu vou colocar uma tag chamada nave. E aí dentro de nave, eu vou ter outra div ou outra tag HTML chamada menu e outra chamada social, ou social em inglês. Então aqui eu vou colocar dentro de nave uma section, e aí aqui também é semântico, é uma seção do site, e eu vou dar o nome para esse section. Eu vou colocar o ID dele, chamado como menu, e aí eu vou duplicar essa linha para baixo, segurando o Shift Alt e usando a seta para baixo, e eu vou colocar aqui, beleza. Isso aqui na minha tela não vai fazer nada ainda. Então dentro de menu, eu preciso definir agora os meus links, que são textos. No Figma é texto, no HTML vai virar uma tag de link. Então eu vou colocar 3 tags As aqui. E aí o href dessa tag, eu posso deixar uma hashtag aqui só para ela funcionar e aí não vai fazer nada por enquanto. E eu vou colocar aqui dentro, mas antes de colocar aí dentro, eu vou duplicar do mesmo jeito. Shift Alt, seta para baixo, 3 vezes. Agora sim. Início, blog, contato. Agora, se eu vier aqui no meu servidor, né, aberto no Chrome, eu tenho aqui os 3 links com a formatação azul, padrão do Chrome. Quer dizer, acho que não é do Chrome, acho que é do Bootstrap, que ele tá ficando até mais clarinho. O Bootstrap deve deixar isso aqui por padrão. Mas ele está embaixo de Orbit. Então agora sim vamos mexer no espaçamento. O que acontece aqui entre a logo e o nave? Ele tem um espaço alto. Então quando eu venho no pai desses dois caras aqui, da logo e da navegação, o header ele vai me dizer o que eu tenho que colocar para que ele tenha esse espaçamento automático para os dois lados. Então ele vai empurrar, como se ele estivesse literalmente empurrando todo o conteúdo que está dentro, cada um para um lado. E o que são esses conteúdos que estão dentro? Um é a logo, o outro é o nave. Então ele vai expulsar eles, como se ele estivesse colocando um imã em lados opostos, e aí eles vão se jogar para longe. E isso aqui vai virar inclusive responsivo, que é a parte que otimiza para celulares, para tablets, para dispositivos menores. Então, quando você faz esse auto, ele vai sempre estar o mais distante possível, respeitando os limites da tela. Então, quando a tela diminui, ele vai diminuindo esse espaço também, não vai ficar fixo. Por isso não é recomendado você colocar um tamanho fixo aqui de espaçamento. Porque quando a tela diminui, você quebra o seu site. Então eu vou fazer um exemplo certo e um exemplo errado aqui para te mostrar por que você não deve fazer com espaçamento. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é usar esse display flex. Esse display flex ele vai colocar todos os elementos lado a lado. E aqui eu só tenho 2, então vai ficar um do lado do outro. Vamos lá aqui. Para colocar display flex, eu vou vir na minha tag header, não é na nave. E aqui eu vou colocar d-flex, que é o que o Bootstrap fala pra gente colocar. Pronto, ele já tá lado a lado. Agora o jeito errado de fazer o que a gente quer fazer, de jogar uma coisa pro lado. Eu poderia aqui dentro de nave colocar um margin start, que seria da esquerda, para alguma coisa muito grande. Ou será que é ML? Vamos ver aqui. Não, era S. Não. Agora a gente vai lá na documentação e ver por que não funcionou. Então aqui embaixo, eu sei que em Utilities eu tenho Spacing. Então eu tenho aqui Margin e Padding. O Padding, ele é o espaçamento interno daquele elemento e o Margin é o espaçamento externo daquele elemento. Então M para Margin, beleza. S para Start, ok. E aí ele só vai até 5. Esse que é o problema. Então eu vou colocar aqui o 5. Não ficou muito grande, né? Esse que é o problema. Eu vou fazer no CSS normalmente, porque o Bootstrap não vai ajudar nesse caso. Então vamos supor que eu quero que o nave, como eu falei, nave, abre chaves, fecha chaves,
eu estou atingindo, né, aplicando a esse elemento HTML, eu quero que o margin left dele seja de 1000 pixels. E eu vou tirar essa classe aqui. Então agora, ele jogou o meu menu, né, a parte clicável, lá para a direita. Mas você vê que ele está fixo. Eu tenho literalmente 1000 pixels para a esquerda. Independente do tamanho da tela, ele sempre vai ter 1000 pixels. E aí olha o que causou aqui. Ele colocou uma barra de rolagem e ele inclusive saiu de dentro do meu menu, da parte que tem o fundo, porque o fundo aqui do header, que tem a cor, ele está respeitando o tamanho da tela do navegador da pessoa. Então, se ele chegasse aqui, no caso, no celular, né, seria mais ou menos assim. Só que o espaçamento não, porque ele está colocando fixo, 1000 pixels ali. Isso é muito importante, porque eu vejo muitos iniciantes no HTML e CSS fazendo isso aqui, colocando tamanhos fixos. E a gente tem que evitar isso a todo custo desde o início, para você não aprender errado, não pegar uma mania de fazer esse tipo de coisa aqui. Porque para fazer isso, você teria que criar o que a gente chama de breakpoint, que a gente já viu na outra aula de Bootstrap também. E a gente pode até ver aqui em Layout Container, que é mais ou menos isso aqui. Então eu tenho que falar para o navegador, para o CSS, que quando o navegador da pessoa tiver até 768 pixels, eu vou aplicar um tamanho. Quando tiver até 576, eu vou aplicar outro. E isso aqui é um número que você decide. Mas imagina você ter que fazer para todo tipo de tela. Então, na minha tela, ele até funcionou. Não está certinho aqui, mas imagina que está assim. Beleza, funcionou com 1000 pixels. Agora, para essa tela aqui, que é um pouco menor, 1200 e poucos pixels de largura, eu já teria que diminuir isso aqui para cá. Então eu vou ter que começar a criar esses breakpoints manualmente e começar a colocar manualmente esses valores menores. E isso dá um trabalho e não fica bom, porque a pessoa pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E olha só o que já aconteceu. Já cagou aqui. Por exemplo, as pessoas que usam Mac, elas não estão acostumadas a usar o navegador e as janelas assim, ocupando a tela toda. Elas usam mais ou menos assim, meio que flutuando, algumas delas, né? E aí o tamanho fica totalmente diferente, não tem como você prever o que vai acontecer. Eu tô insistindo nisso e falando bastante porque é importante e eu realmente vejo as pessoas fazendo errado, não faça desse jeito. Vou tirar esse margin left aqui e vamos fazer do jeito certo. O jeito certo é falar para o Flex empurrar os elementos para os cantos. E a gente faz isso com o que eles chamam aqui de space between, que é bem autoexplicativo, né? Espaço entre. E eu preciso disso no Justify Content. Então vamos aqui no container desculpa, é porque eu li container aqui. Na verdade, vamos aqui na documentação do Bootstrap, descer aqui até spacing, e aí... Não é aqui, é aqui em Flex. Então, Utilities, Flex, Justify Content. Aqui ele tem todos os exemplos de quais são esses Justify Content que a gente vai usar. Se a gente usar Justify Content Center, todos os elementos vão ficar aqui juntinhos no meio. O Justify Content Between vai ficar separado. Se tivesse 3 elementos na nossa tela, ele ia ficar desse jeito que está aqui. Um para cá, um no meio e um aqui. Como tem só 2, vai ficar um para cada lado. E para fazer isso é essa classe aqui, Justify. Copia e cola para você não digitar errado, é mais fácil. Ou digita também, né? Bom, eu vou colocar aqui, não esquece do espaço. Se colocar junto, não vai funcionar, porque ele vai tentar encontrar uma classe que começa daqui e termina aqui. E a gente precisa que ele comece daqui e termine aqui. Agora, ele já empurrou para lá. E olha a diferença. Ele acompanha a tela, não importa o tamanho da tela, ele vai acompanhar. E aí a gente começa a fazer um site que é responsivo, que a gente chama, né? Bom, mas ele ainda tá aqui para cima e eu quero que ele fique mais no meio dessa cor aqui, né? Desse cabeçalho, que é o caso aqui do nosso Figma. Então, para isso, eu tenho o Align Items, que é o que define na parte vertical, onde que ele vai ficar. Então, para fazer isso, eu vou aqui na documentação de novo, aqui tem Align, e eu vou botar Align Items do lado dele aqui também, com espaço. Tá ficando grande, mas tá ficando útil e principalmente responsivo, tá? A próxima coisa que a gente vai fazer é talvez colocar cor nesse texto aqui, né? E aí, para isso, eu vou ter que usar a minha tag style aqui dentro da head de novo, porque o Bootstrap não vai deixar a gente usar as cores que a gente precisa. Só que agora a gente tem uma questão aqui, que é importante falar sobre o CSS. Se eu colocar aqui em cima A, que é a tag A do link, abrir e fechar chaves e colocar aqui a cor, que seria color white, que a gente quer que ele fique branco, e eu posso sim usar nome de cor aqui, não tem problema, para essas cores que são padrão assim, white funciona, black também funciona, red, se você quiser o vermelho mais puro possível. E eu quero que quando a pessoa passe o mouse, ele mude para outra cor. Então aqui no CSS eu tenho A:2 hover, então tô falando aqui, quando a pessoa colocar o mouse em cima, a cor vai ser essa aqui, que está lá no Figma, eu só copiei aqui do projeto. Então isso aqui vai funcionar. Se eu vier aqui no projeto e passar o mouse, ele é branco e ele fica com esse vermelho/rosa aqui da paleta de cores. Só que se depois do header
eu tiver outro link aqui, ele vai receber as mesmas propriedades. E tudo bem, você pode querer que todos os links da página tenham a mesma cor, o mesmo comportamento. Só que esse normalmente não vai ser o caso, porque aqui dentro do A a gente também vai ter que definir o tamanho da letra. Porque se você clicar aqui no texto, você vai ver que o font size é 20. E por padrão, ele vai deixar 16. Então se eu vier aqui inspecionar o A, compute. Aqui embaixo eu tenho o que ele computou. Então font size 16. Eu preciso que seja 20. E aí eu vou colocar aqui uma classe no... Pode ser no section menu, se não me engano foi isso que eu fiz. Exatamente. Vou colocar aqui font size fs 5, que é o 20 do Bootstrap. Então, beleza, ele já aumentou aqui. Agora, eu também quero que os links não tenham esse sublinhado aqui embaixo. E aí, para isso, eu tenho duas possibilidades agora. Eu posso colocar uma classe em cada um desses links aqui do Bootstrap que chama Text Decoration None, que é para tirar esse sublinhado. Só que aí você já poluiu bastante o HTML aqui. E eu posso simplesmente não usar esse cara para não ficar repetido. E aqui dentro do meu estilo CSS eu coloco Text Decoration None. E aí agora deu o mesmo resultado. Só que você vê que esse link aqui de baixo ele está recebendo a mesma propriedade que eu coloquei ali. Ele perdeu o sublinhado. E às vezes você quer que os links da própria página tenham o sublinhado, só o menu. Por isso que a gente não pode usar esse genérico A desse jeito, porque vai ter outros A's na página e ele pode acabar recebendo uma coisa que você não quer que ele receba. Para isso, a gente precisa especificar um pouco mais o que eu quero atingir ou aplicar aqui dentro do CSS. E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma sequência de nav, section e A. Se eu usar section, ainda pode acontecer aqui embaixo de existir um section que tem um A. Então ele vai atacar aqui também. Nav section A já seria um pouco mais seguro, porque não necessariamente você vai ter outro nav na página, já que a sua navegação está aqui. Mas ainda assim pode acontecer. O que é único aqui? Que não tem como ter outro. O ID. O ID ele precisa ser único. Então, eu posso colocar aqui. Para procurar um ID na página, eu uso a hashtag e o que está dentro do conteúdo ID e um espaço. Então, eu estou falando que todo A que estiver dentro de um HTML cujo ID, que é representado pela hashtag, seja menu, eu vou aplicar isso aqui. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Menu, espaço, A, dois pontos, hover. Então, quando tiver o mouse em cima do A, eu vou aplicar aquilo dali. E agora você vê que eu tenho meu menu do jeito que eu preciso e aqui o link padrão do próprio Bootstrap, porque ele não foi selecionado aqui em cima para receber esse estilo. Então eu posso apagar agora porque o exemplo já foi. Mais uma coisa que acontece aqui é esse espaçamento de 24 pixels entre cada item do menu. E para isso eu vou usar o gap do Flex. Então, a meu section, que é o pai dos links, vai ter um deflex, para ele primeiro ser transformado em flex, e aí ele vai ter um gap 4, que é esse espaçamento de 24 pixels aqui. Então, se eu inspecionar no meio e clicar aqui na section, você vai ver que o computed dele tem column gap 24 pixels, que é exatamente o que está acontecendo aqui. O nav não tem nada, ele não precisa ser flex, e o section é o flex com esse espaçamento gap. Eu também coloquei que o item que está sendo que passa o mouse, ele fica negrito. Então eu também vou fazer isso aqui, que é esse font weight 700. E aí eu vou copiar ele aqui do Figma, não tem problema, e eu vou colocar aqui embaixo de cola. Lembra que eu falei, se você tirar o ponto e vírgula aqui, vai dar ruim. Sempre coloca o ponto e vírgula no final da sua instrução do CSS. Então agora quando passar o mouse, ele vai colocar o negrito. Só que não ficou bom porque ele tá piscando ali o tamanho, não ficou legal não. Eu já imaginava que não ia ficar legal. Só fica legal assim, né? Estático, aí você nem percebe a diferença. Tá, agora a gente tem que colocar a logo aqui do lado, só que você percebe que tem uma barrinha aqui, né? Então dentro de social, que é o meu ID social, eu vou fazer algumas coisas também. Primeiro, colocar a imagem. Então aqui dentro de section ID social eu vou colocar o IMG. O src dele vai ser img/instagram.png. E aqui eu vou colocar link do Instagram do Orbit como o texto alternativo para ficar bem descrito. E aqui dentro da section eu vou colocar uma classe. E aí eu vou colocar o seguinte, border start, porque é para colocar uma borda aqui na esquerda. Tá vendo? A imagem ficou muito grande, então eu vou ver aqui qual que é o tamanho dela, é 30 pixels. Então aqui na IMG, pode ser depois do áudio, eu coloco width 30. Já tá melhor. E ele já tá aqui com a minha borda, né? O Bootstrap, ele tem aqui, acho que aqui em cima. Pode dar um Ctrl F também para achar essas coisas. Então aqui em Utilities Borders, aí ele tem aqui a explicação. O que cada faz. Então o Border Start é o que coloca na esquerda. É o que eu preciso. Porém, ele tem um espaçamento de 24 pixels entre a borda e a imagem. Então para fazer isso, eu vou ter que colocar um padding, que é o interno, né? O que vem borda, depois espaçamento interno, depois os elementos que estão ali dentro. Então eu vou colocar aqui um padding start de 24, que é o 4 aqui. Beleza. Só que ele tá um embaixo do outro, né? Então, eu preciso que o nav
agora vire flex, porque eu preciso que ele fique um do lado do outro, e não mais embaixo. E esse section aqui, ele não necessariamente precisa ser alterado para que isso aconteça. Ele tem o seu próprio flex ali dentro, ele é flex para os elementos que são filhos dele, que são os links. Agora, o nav precisa ser flex para os elementos que são filhos do nav, que é o próprio section menu e o section... Beleza, então aqui no nav eu vou colocar class deflex. Isso já vai jogar ele pro lado, mas eu preciso de um espaçamento aqui, que vai ser o meu gap, porque eu tenho mais um espaçamento aqui de 24, que é exatamente o espaçamento do nav. Então agora eu vou colocar aqui um gap 4 também. Então ele tem um espaço entre o section menu e o social, e dentro do próprio social tem esse espaçamento aqui para descolar ele da borda. Agora eu preciso de uma cor também, né? Porque essa borda aqui, ela tem uma cor que não tem no Bootstrap, então eu também vou aplicar lá no CSS. Aqui dentro eu vou procurar o que eu quero alterar aqui, então é o meu section com ID social, então eu vou colocar hashtag social, então eu tô falando que eu quero procurar um elemento, tá vendo? Quando eu passo o mouse aqui, ele até mostra o que é interessante. Eu quero um elemento cujo ID seja exatamente isso aqui, que é o que está escrito aqui no meu HTML. Você vê que agora ele cagou tudo aqui para baixo porque ele está esperando a conclusão desse comando aqui, que é abrir e fechar chave. Então agora eu vou ter aqui um border left color e eu vou colocar a cor dele aqui. Agora eu lembrei que eu vou ter que colocar um negócio aqui chamado important. Bom, o que acontece pro important? Mais uma explicação. Quando você coloca border start do Bootstrap, é mais uma coisa bem ruim dele, que é péssimo, mas enfim. Ele coloca important em tudo dele. É bizarro, não faz o menor sentido, mas ele coloca. Então aqui, você vê que se eu colocar a border start deles, que vem exatamente lá do Bootstrap, ele colocou aqui dentro que ele vai ter essa cor cinza, e ele colocou esse important. E esse exclamação important faz com que essa propriedade aqui tenha prioridade sobre todas as outras da página. Então se eu não colocar o important aqui na minha, ele vai riscar, ele não vai deixar ser aplicado, porque esse aqui ficou mais importante que ele. Agora, se eu colocar important nos dois, é como se esse important, que seria a prioridade, se anula, os dois têm prioridade, e aí ele vai aplicar o que vier por último ou o que tiver maior prioridade, baseado no seletor aqui, que a gente não precisa falar agora, mas existe sim essa prioridade que você pode estudar depois também. Então, se você passar o mouse aqui, esse selector specificity, especificidade ou prioridade, é que vai definir quem que vai vencer essa batalha aqui do important. Bom, mas eu vou manter aquele important ali. Então ele aplicou o meu cinza clarinho. E agora já está bem mais parecido com o nosso Figma. Agora faltam algumas coisas. Aqui eu falei que ele precisa ser clicável. E no momento essa logo aqui não faz nada. Então vamos lá. Eu posso fazer com que esse IMG vire um link colocando um A em volta dele. Então eu vou colocar aqui o A e vou fechar ele no final da IMG. E aqui eu posso colocar a hashtag também do meu A para que ele funcione na própria página aqui. Então agora ele já é clicável. O Instagram também está sem link, né? E ele precisa mandar lá para o Instagram da Orbit. Então eu também vou fazer a mesma coisa. Coloco um A, engloba o IMG e aqui eu vou colocar https instagram.com. E agora mais uma propriedade aqui interessante, que é o target, que é para você colocar target underline blank, está dizendo para o navegador que é para abrir numa nova aba. Então quando eu clicar aqui, ele vai jogar na nova aba para gente, ao contrário dos outros que vão ser internos. E para finalizar e para testar mesmo os links aqui para que eles funcionem, eu vou criar arquivos aqui dentro dessa pasta. Então, aqui dentro da pasta do meu projeto, eu vou colocar blog.html, e aqui eu vou colocar um HTML padrão, eu vou colocar aqui blog, só um H1 com blog mesmo para a gente ver mudando, e vou criar um novo chamado contato. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, copiar, colar. Agora, eu posso linkar essas outras páginas no meu link. Então, aqui eu vou colocar barra, e aí eu vou ter que usar a pasta que eu estou no momento. Infelizmente, aqui nesse caso vai precisar, não dá para ser como a IMG, porque a IMG é uma pasta, mas como está na mesma pasta que o restante, eu não tenho o que colocar aqui. Então aqui eu teria que colocar o 06 projeto header, que é a pasta que eu tô. E aqui é início, então eu deixo assim. Aqui é o blog.html. E aqui eu vou colocar só contato.html, que também vai funcionar. É só para você ver funcionando das três formas. Então aqui ele veio para o início, que é onde eu já estava. Blog, ele me jogou lá no HTML vazio, eu posso voltar. E contato, ele funcionou também. Então, se eu usar uma barra, eu vou ter que definir qual que é a pasta que eu tô, que é essa daqui. Que aí ele volta lá na raiz da pasta projetos e ele vai ter todas elas aqui para ser listadas. Se eu não colocar nada, é igual o IMG aqui, como não tem nada, é só o próprio arquivo, né? Então, se eu colocar aqui e der Ctrl espaço, ele vai me recomendar aqui embaixo as coisas que estão, né, dentro dessa pasta para mim. Então, aqui é o blog, eu posso usar. Aqui é o contato, aqui é o blog. E aí fica mais limpo, né?
Só que o início sem nada também funciona, então tranquilo. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não, fechou. Na próxima a gente vai continuar isso aqui, vai fazer novos elementos ali para baixo, eu vou colocar no Figma também. O link desse Figma tá na descrição. Eu vou duplicar ele pro próximo projeto para não atrapalhar ali, não ficar confuso com as coisas. E a gente continua no próximo vídeo.